brasileiro continua lendo pouco. É o que diz uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro sobre hábitos culturais. Para se ter uma ideia, no ano passado, as pessoas que não fazem nenhuma atividade cultural, quase 90% não leem porque não gostam. A pesquisa foi feita com 1.200 entrevistados em 72 municípios. A ideia é descobrir o que as pessoas procuram para se divertir nos momentos de folga. O estudo conclui que os brasileiros, na hora do lazer, curtem bar, TV, shows, mas leitura eles não gostam. Dos 47% que responderam não fazer nenhuma atividade cultural, 88% não leem por falta de hábito. No programa de hoje também vamos discutir as responsabilidades dos conteúdos publicados nos livros e o futuro do mercado editorial. Esta e outras questões você acompanha a partir de agora no Fórum. Participam do programa Estela Mares Bortoni, professora de Linguística, e Melilo Diniz, advogado especialista em Direito da Educação. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Posso começar com a professora? Com muito prazer. É fácil identificar os motivos que levam uma população a não gostar de ler? Não é muito difícil de imaginarmos que motivos são esses, porque os problemas estão mesmo dentro da nossa escola. Nós não temos uma cultura escolar que privilegie o gosto pela leitura. Infelizmente, não temos. Não há muito estímulo à leitura. E eu acho que ainda há uma coisa mais grave, que é a falta de estímulo. A leitura não é um hábito que se adquire por insistência. Coloque a criança, o jovem, ao lado de muitos livros e diga, leia, leia. A leitura, tanto o gosto pela leitura como a leitura produtiva, a leitura proficiente, aquela leitura que a pessoa lê e entendeu tudo que leu, isso se ensina, isso se desenvolve. E nós ainda temos muito pouca atividade de leitura autônoma na escola. Olha, professora, eu vou até além. Não era só oferecido livros aos alunos, era um castigo. Você, quando estava fazendo bagunça, ia de castigo para a biblioteca. Ou então, não fez a prova, você vai ter que ler e fazer o resumo desse livro aqui. Aí eu pergunto para a senhora, o quanto é importante ter conteúdo e a quantidade? Porque muitas vezes se aprende a ler, ou se aprende a gostar de ler, acredito que tenha sido o caso de muitos da minha faixa etária, lendo gibi, lendo uma revistinha, algo que não tinha, perante os olhos dos pais, uma importância muito grande. Mas você começa a desenvolver ali um gosto por ler, né? Eu gosto muito de gibi, eu também li muito. Na minha geração lemos muita gibi. E do gibi se passava as fotonovelas. Eu não cheguei muito a ser aficionada de fotonovela, mas de gibi gostei muito. E hoje em dia, uma das produções brasileiras mais esmerada, de maior divulgação internacional, são os gibis produzidos no Brasil. A Turma da Mônica, coisa desse gênero. Então, nada contra. É um suporte tão bom quanto qualquer outro para se acostumar com a boa leitura. Essa pesquisa dizia, inclusive, doutor Melilo, que no ano anterior, 70% das pessoas diziam não gostar de ler e passou para 90%. Quer dizer, teve uma modificação aí bem significativa. O senhor acredita que com o passar dos anos nós estamos perdendo a capacidade de gostar de leitura? Essa redução estatística é uma redução que não me comove enquanto número, porque, na verdade, é retrato de um país que nunca privilegiou a leitura como algo essencial, não apenas para a educação, mas para o prazer. Eu aprendi a ler pelo caminho do prazer, não foi na escola, foi antes até da experiência escolar, porque cresci cercado de livros e de livros que me fizeram ler 2, 10, 15 vezes. Não é do ponto de vista do prazer. Mas isso é um privilégio de quem nasceu e foi criado numa família de leitores. O que, não, infelizmente, é a realidade para um percentual baixo dos alunos no Brasil. E você continua reproduzindo isso, né? A escola acabou virando um espaço que afasta o leitor, porque, como você mesmo disse, William,
é um castigo ir para a biblioteca, né? Eu adoraria, eu era muito danado na escola, mas nunca me mandaram para a biblioteca porque sabiam que eu ia me divertir por lá, ia gostar muito, né? Então, me mandavam rezar. Então, o grande quadro é que a escola tem um grande problema metodológico, porque a leitura acabou virando um problema. Nós ainda temos um quadro que agrava isso, que é a invasão da tecnologia que transforma a televisão, por exemplo, as redes sociais, o mundo dos computadores, transformou a leitura em algo exótico, em algo fora dos padrões, não é, da sociedade. Quando você diz, o que você está fazendo? Você diz, estou lendo. Alguém pergunta, você está doente, acamado, não é? Então, acho que a gente precisa resgatar esse papel da leitura, porque, na verdade, a leitura, a literatura forma os críticos, forma pessoas que são capazes de formar opinião, de pensar por si próprias, além de ter um grande prazer que a leitura permite. Quando surgiu, quando a internet se tornou mais popular, que todos já tinham acesso a um computador em casa, eu digo todos assim, quando uma parcela significativa da população já tinha acesso à internet, apostava-se que o livro iria migrar e as pessoas iam ler os clássicos também pela internet. Parece que ela não exerceu bem essa função, né? Mas é preciso que haja iniciativas nesse sentido. Mesmo os e-books, os livros eletrônicos, eles não têm grande relevância no mercado brasileiro. Eu li esses dias. Então, nós não criamos um hábito também de baixar e ler e-books. Mas é claro que a internet e outros recursos eletrônicos são um bom meio para a divulgação de grandes livros, de boas obras, e mais barato e mais em conta, porque a impressão de um livro, embora se tenha aquele prazer grande em manusear um livro e mudar as páginas, mas se você tem um bom texto em outro suporte, que no caso é o suporte eletrônico, e se você lê aquele texto, isso também vai lhe fazer muito bem. E um texto leva a outro, uma leitura leva a outra. Portanto, eu acho que a internet e todos os seus recursos podem ser auxiliares do hábito de leitura e não se contraporem ao hábito da leitura. Agora, o doutor Melilo falava da importância da escola em provocar o aluno para a leitura, mas ele foi provocado na família. E eu pergunto, a família, a escola, o Estado, quem tem essa facilidade maior de fazer essa mudança necessária? Na minha opinião, todos. Ou seja, tanto o Estado, quanto a escola, quanto a família, são fundamentais nessa abordagem de transformar a leitura em algo fundamental para a cidadania e para a formação do indivíduo. O grande problema é que nós também vivemos épocas sombrias, onde muitas famílias entregam para o Estado ou para a escola o papel da educação dos seus filhos, né? E a educação não é somente a educação formal, a educação que se aprende a matemática, se aprende o português, se aprende a geografia, a história. A educação exige muito mais uma consciência de onde buscar e de onde construir esse horizonte que, por exemplo, a leitura permite. Uma viagem sem sair do local, não é? Uma amplitude de horizonte sem necessariamente você conseguir sair do seu espaço geográfico. E aí a escola, ela acaba sendo sobreexigida para que resolva essas questões, quando eu acho que é algo que depende de outros espaços, de outras instituições, e no qual, na minha opinião, a família tem um papel fundamental. Ou seja, sem a família como espaço de construção desse prazer da leitura, desse espaço para a leitura, e muitas vezes os pais não precisam dar outro passo que não seja mostrar um pequeno momento do seu dia lendo para os filhos quando não sabem ler, discutindo o que eles estão lendo, acompanhando, como forma de apoiar um indivíduo chamado criança, adolescente,
nesse processo maravilhoso que é a formação para o mundo, formação para a vida, formação e educação para compreender o que a literatura permite. Em termos de Brasil, se estamos falando em termos de Brasil, e levando em conta o que você acabou de falar, nós temos que ser bastante realistas, levando em conta que na maioria dos lares brasileiros não há livros. Às vezes, se a pessoa for religiosa, há uma Bíblia. Se não houver a Bíblia, o outro livro candidato a existir ali é o livro didático das crianças, que recebem o livro na escola. Então, e por quê? Justamente porque é um problema circular. Lemos pouco porque não temos o hábito de ler. E não temos o hábito de ler porque justamente não fomos iniciados suficientemente. Há muita falta de livros, há muita falta de materiais de leitura nos lares brasileiros. Se não há, como trabalhar com isso? A escola é o segundo espaço. O primeiro é a família, o segundo é a escola. Então, fica esse encargo, essa responsabilidade para a escola, que tem sim de ajudar a criar, a desenvolver o hábito de leitura para todos os brasileiros, inclusive, principalmente, para aqueles que não têm estímulo de leitura no âmbito da família. Eu tenho a impressão que a biblioteca, às vezes, fica um pouquinho escondida. As bibliotecas precisam ser espaços públicos mais visitados, mais frequentados. Então, é preciso que os meios de comunicação de massa e outros veículos, outros agentes, trabalhem no sentido de incentivar o cidadão comum a entrar numa biblioteca, entrar, explorar, ler o jornal que está lá, a revista semanal que está lá, baixar um e-book, abrir uma tela de computador. Não seria uma coisa muito alvissareira para nós brasileiros? Seria. Quem já morou no exterior sabe que as bibliotecas são muito frequentadas em alguns países. Bom, nós já falamos da família, da escola, gostaria de entrar um pouquinho do Estado. Mas vou pedir licença para os senhores fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o programa Fórum. Voltamos a conversar sobre a falta de hábito do brasileiro, a leitura. Bom, nós falamos da importância da família, que é muito grande, da escola também. Eu gostaria de dar uma olhadazinha no Estado. Qual a função, qual a importância, está fazendo bem o seu papel? Por exemplo, os livros que chegam para os alunos das escolas públicas, eles têm um conteúdo interessante, é atrativo? Como é que a senhora vê? Olha, esse compromisso do governo brasileiro, já de vários governos, esse compromisso de entregar livros aos alunos na escola pública, foi um grande salto, foi uma coisa muito importante, porque havia casos, principalmente no interior mais remoto, de o professor ter que passar toda a lição no quadro, ou então tirar uma cópia no mimeógrafo a álcool, que funcionava assim, jogava-se o álcool ali, tirava-se o cachaçinha. O famoso cachaçinha. Cachaçinha, esse mesmo. Então, hoje em dia, o Estado brasileiro é o segundo maior comprador de livros no mundo. Às vezes, em outras avaliações, o terceiro, em algumas o segundo, perdendo para a China e para os Estados Unidos. Isso é muito importante. Isso significa que 60 milhões de alunos no Brasil estão recebendo livros. Agora você me pergunta, são bons? Eles são bons. Há uma série de exigências. Não é qualquer editora ou qualquer livro que o governo compre. Isso passa por uma seleção criteriosa, certo? Os livros são bons. Mas, ainda assim, temos um grande problema com os livros, que muitas vezes o livro chega à escola, o livro chega à mão do aluno, mas o aluno tem muita dificuldade de ler, de trabalhar com aquele livro
de forma produtiva. Aí só resta uma ação, que é o professor servir de mediador entre o livro e o aluno. O professor, é claro que o conhecimento de mundo dele é muito mais amplo, ele é um leitor mais desenvolvido, mais autônomo, ele tem necessariamente de ser mediador. Não basta pegar o livro, entregar para o aluno e dizer, leia aí, capítulo 5, vai cair na prova. É preciso que haja aulas, que haja tempo letivo, tempo dentro da escola, dentro da sala de aula, para que o professor ajude efetivamente o aluno a ler o livro didático com produtividade. O senhor também traz essa boa impressão dos livros didáticos? O Brasil, enquanto governo federal, melhorou muito nos últimos 20, 25 anos e criou mecanismos de consulta aos professores para a escolha dos livros didáticos. Isso mesmo. A cada ciclo de 3 anos é feito um amplo debate nacional que preserva características regionais. Então, por exemplo, no Nordeste se lê o 15 de Raquel de Queiroz, no Sul se lê Érico Veríssimo, e às vezes há a confluência de literaturas regionais para a contribuição de um amplo quadro nacional de livros que ajudam aos professores nesse trabalho de mediação, como disse a professora Estela Mares, entre os alunos e os livros. O grande problema, entretanto, é que nós temos uma parcela da população que está na escola que ainda é analfabeta. Não funcional, mais na junção das palavras, mas na capacidade de compreender, o famoso analfabeto funcional, que, na verdade, precisa ser resgatado por várias razões. Por uma questão de cidadania, primeiro, por uma questão de respeito e dignidade, por uma questão, inclusive, de inserção no mercado de trabalho e por uma questão de transformar a educação em algo que não seja apenas a repetição de fórmulas já consagradas, mas às vezes insuportáveis para os estudantes. Então, tem que se usar, inclusive, esse espaço da leitura, da literatura, do livro como esse ambiente, seja ele no formato eletrônico, no formato impresso, e dar a oportunidade dos estudantes de se reconhecerem por meio da leitura do outro. Né? O grande prazer da literatura, talvez, seja se compreender a partir da leitura do outro. O Estado brasileiro tem um papel, tem contribuído, alguns municípios são exemplares. Eu queria dar o exemplo do município de Sobral, no Ceará. Certamente. Onde eu sou cearense, não é? E não é bairrismo, é um dado objetivo que nos últimos 10 anos investiu muito nessa questão, mas que valorizou o professor como esse mediador. Porque não dá para jogar esses livros somente na mão dos estudantes. É preciso que o professor seja valorizado, seja respeitado, seja cada vez mais compreendido no seu papel fundamental e que permita que, como parte do Estado, ele consiga construir essa relação com os estudantes e com os livros. Apesar desse carinho e desse cuidado, é muito comum a população, ou partes da população, logicamente, questionar conteúdos que são inseridos nesses livros. Por exemplo, reclama-se às vezes que faltam negros nas histórias, ou que falta uma importância maior para a história do negro no Brasil, nos livros de história, ou que se está colocando muito de sexualidade em livros que são oferecidos a crianças das primeiras séries. O que a senhora acha que deve ser visto na hora de se oferecer um livro para um estudante? Essa discussão é uma discussão fértil no Brasil. Já se pensou em proibir Monteiro Lobato por causa do livro Caçadas de Pedrinho, que seria antiecológico sair matando onça. Mas, de fato, é uma discussão fértil, é uma discussão bem-vinda, mas quem tem realmente que optar pelo livro
e, nesse caso, referendando, ratificando o conteúdo daquele livro, é a escola, os professores e é a família, quando a família está em condição de fazê-lo, certo? Essa questão da falta de estudos sobre a história desse grande contingente de africanos trazido para o Brasil à força, né? E que acaba tendo uma participação mais que expressiva na composição da nossa sociedade. Nós devemos grande parte da nossa formação social, biológica e humana a essa herança africana, que não é devidamente trabalhada. Agora, por outro lado, houve nos currículos, agora na revisão, a base, dizendo mais propriamente, base curricular, base nacional curricular. Houve muita crítica de que se estava preterindo a história ocidental, a história europeia ocidental, em benefício de uma história africana. Não é assim, não é preterindo conhecimentos importantes que vamos valorizar outros, é fazendo esse trabalho balanceado. Vamos deixar de falar da Revolução Francesa? Podemos deixar de falar da Revolução Francesa. Por outro lado, nós temos deveríamos ter um compromisso com as tradições africanas que foram incorporadas à nossa formação. É claro que temos de ter esse compromisso. Então, essas coisas, a mim parece que essa discussão, ela é um pouco imatura, ela é um pouco apressada, porque o que é preciso é que se ouça a sociedade e pelos canais mais adequados. A escola, a Secretaria de Educação, as escolas, os professores, pais e mães, o que eles querem que os filhos leiam, certo? Então, não é que eu estou dizendo que devamos deixar de discutir isso, não é isso. Eu estou dizendo que essa discussão tem que ter bom senso. A questão da sexualidade é sempre muito complicada quando se trata de escola, né? O debate não é maduro. Eu até tenho usado o conceito de infantilização das relações sociais e, portanto, do debate público. O debate acabou ficando mais de lemas do que de ideias, mais de uma coisa superficial do que uma análise profunda. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, no tema difícil da sexualidade, se tem uma impressão de que a sexualidade só aparece depois dos 18 anos, quando você é maior de idade, de acordo com a lei, ou se for emancipado um pouco antes. Na verdade, a sexualidade está presente desde o primeiro momento que você surge no mundo. E isso tem uma distinção em cada momento da sua vida. Insisto, é um momento da história onde os preconceitos estão dando lugar aos conceitos, onde a intolerância está dando lugar à inteligência, onde se reduz o debate em torno de coisas que não são combinadas com o espírito, por exemplo, da Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz que um dos fundamentos do nosso Estado é o pluralismo cultural, político, ideológico, não é? Se isso não está compreendido na essência da nossa sociedade, é muito provável que isso vá bater na porta do judiciário e que vai ser provocado em adentrar num universo que ele não domina. Ou seja, imagine o juiz tendo que resolver um problema desta complexidade. Quem é responsabilizado pelo conteúdo de um livro? É o autor, é quem compra? Quem é que responde por isso? Todos são responsáveis dentro de uma cadeia. Editora. A editora é responsável, o autor é responsável, quem compra, por exemplo, no caso do Estado, também é responsável. E as famílias que compram para dar aos seus filhos também são responsáveis. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa Fórum. Foi ótimo tê-los aqui na TV Justiça.
E nós ficamos por aqui. No programa de hoje discutimos a falta de hábitos de leitura do brasileiro. Participaram do programa Estela Mares Bortoni, professora de Linguística, e Melilo Diniz, advogado especialista em Direito da Educação. Se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, é só acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro.